Boa tarde a todos. Vamos iniciar a segunda parte do estudo desse sábado, dia 18 de abril de 2020, data de aniversário da publicação de O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita. Estamos ainda no item 1. Começamos na primeira parte na questão 223 e fomos até a 224b. Agora nós vamos a 225, que diz o seguinte: a erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não. Há espíritos errantes em todos os graus. Então, no mundo primitivo há espíritos errantes, esperando uma oportunidade reencarnatória. No estágio que nós estamos, há espíritos errantes, também esperando uma oportunidade reencarnatória. E nos mundos superiores também. Os motivos disso vão variar. Então, no mundo primitivo, às vezes o motivo é a falta de oportunidade ali para ele reencarnar, quando no mundo já mais elevado, pode ser por participação, decisão do próprio espírito, para que ele realize estudos, tarefas, coisas que ele vem fazendo e que não seria então o momento mais adequado para reencarnar. Então tem espíritos errantes em todas as categorias, praticamente só não tem, veremos a seguir, quando somos espíritos puros, né? Mas até nos tornarmos espíritos puros, temos o período da erraticidade entre uma encarnação e outra, que, como já vimos, será mais ou menos demorado. Vamos para a questão 226. Ela nos diz o seguinte: pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Eu já dei spoiler na questão anterior, né? Espíritos puros, não. Esses espíritos não encarnam, não estão na erraticidade, não estão esperando a oportunidade de reencarnar. Mas, salvo esses, todos os demais, quando estão em período entre uma encarnação e outra, são espíritos errantes. Edmir, mas Jesus encarnou na Terra e já era um espírito puro. Sim, Jesus não tinha obrigação de reencarnar, né? Ele não tinha necessidade de reencarnar. Ele fez isso num processo missionário, né? Considerando o fato de Jesus ser o governador espiritual da Terra. Veja, isso é um assunto polêmico às vezes, porque na obra básica o que nós temos é que Jesus é o modelo e guia mais perfeito, quer dizer, o espírito com maior grau de evolução que já encarnou no planeta. Isso é o que está no Livro dos Espíritos. Mas segundo Emmanuel, segundo relatos espirituais, Jesus seria o governador espiritual da Terra. Então, considerando esse fato, quando a Terra começou a ser, essa informação, melhor dizendo, quando a Terra começou a ser organizada, Jesus já era um espírito puro. Portanto, ele não precisaria encarnar no planeta, o fez por amor, né? Fez como uma oportunidade de nós aprendermos diretamente dele aí, tá certo? Salvo espíritos puros, então, entre uma encarnação e outra, nós todos, em graus diferentes de evolução, estaremos no período chamado de erraticidade. A questão 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Olha, sem dúvida que no mundo espiritual os recursos são muito maiores do que os recursos aqui do planeta Terra. Para exemplificar, quando André Luiz ditou para Chico Xavier o livro Nosso Lar, ele falava de um aparelho que lá no Nosso Lar eles tinham, isso é década de 40, tá, pessoal? Do século XX. No plano espiritual, né, na cidade espiritual que ele estava, os moradores tinham um aparelho que ficava na mão, onde que eles podiam usar para se comunicar, para assistir coisas, inclusive. E a gente, quando lia Nosso Lar, não entendia isso, né? Na década de 40, 50, 60, 70, 80, até que na década de 90, os primeiros aparelhos celulares começaram a surgir, que era o quê? Uma réplica dos aparelhos já utilizados no mundo espiritual. Então, eles realizam estudos lá, às vezes ficam
muito tempo realizando em equipes e depois encarnam. Imagine um grupo de espíritos, dezenas de espíritos, alguns desses reencarnam com o propósito de trabalharem na ciência, de inventarem aparelhos ou coisas, darem soluções aos problemas e em determinado ponto da vida, seguindo uma carreira acadêmica ou não, né, depende, nem todos os inventores seguem a carreira acadêmica, eles trazem à luz aquela ideia, aquele invento. Muitas vezes inspirados pelos seus colegas que ajudaram na formulação e que agora servem de mentores para eles nas suas pesquisas. Então é muito interessante, né? No mundo espiritual estudamos coisas que aqui, limitados pela matéria, não conseguimos entender. Se vocês me permitem, e eu falo sempre dessa história, mas imagino que eu tenha falado no grupo do Livro dos Espíritos da quinta, no do sábado não me lembro. O Alceu, companheiro da casa, já desencarnado, dizia que durante um sonho, um desdobramento, teve uma aula sobre a teoria da relatividade e que ele entendeu tudo, que ele lembra que entendeu tudo. Mas ao retornar para o corpo, todas as explicações foram ficando bloqueadas, né, embotadas pelo corpo físico que não havia participado daquela experiência. Então, no mundo espiritual, estudamos muitas questões que depois poderemos trazer ao plano físico quando encarnados. E estudamos também questões de comportamento, né? Estudamos a psicologia humana para melhor também lidarmos com as nossas imperfeições. A questão 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Sim, conservam. Quando já são espíritos superiores, desencarnam e essas paixões ficam realmente limitadas ao corpo físico, eles não sentem mais. Não sentem fome, não sentem frio. Os espíritos não sentem mesmo fome, frio, né? Não têm essas sensações. Mas André Luiz nos relata, e a gente vê isso na reunião mediúnica, que os espíritos chegam relatando dor, relatando frio, relatando fome, cansaço. Da onde vêm essas sensações, sendo que nós sabemos que o espírito não tem a sensação de frio, de calor, de fome? Vem da inferioridade dele, da memória que ele tem daquelas situações que ainda o afligem, que ainda são muito importantes para ele. Então, se nós passamos, por exemplo, uma experiência muito dura, aquilo se transforma num trauma para nós, ficamos fechados num ambiente lá e acabamos desencarnando ou não, mas passamos muito mal. Depois, quando a gente está num lugar fechado, né, dá lá claustrofobia, a gente não consegue lidar com aquilo. Não é porque a gente está no mesmo local, às vezes é um local que daria para a gente sair, mas a memória anterior nos leva àquela sensação. Então os espíritos desencarnados, eles levam essas paixões, necessidade do álcool, a necessidade, né, de substâncias que dão a ele prazer. Daí nós temos aquela figura do vampirismo, esses espíritos não podendo ingerir essas substâncias, eles se aproximam de pessoas encarnadas que fazem isso para sugar essas energias, porque eles ainda estão apegados a essas paixões. Nós vamos parar nesse ponto aqui, a segunda parte do nosso estudo.